Mais um episódio do Startup Dilema no ar. E o dilema de hoje é sobre ficar ou largar tudo. Quantas vezes será que os empreendedores já pensaram em desistir no meio da jornada? Eu sou o Bruno Soares. Eu sou o João Celarim. E aí, João, conta pra gente, cara. Tu já pensou em desistir no meio da tua jornada empreendedora? Semana sim, semana não, Bruno. Mais ou menos por aí. Eu tô exagerando. Acho que todo empreendedor que é minimamente humano já pensou, já passou por... a gente fala bastante que empreender é uma montanha russa. Então, tem momentos que vou dominar o mundo, eu vou quebrar tudo, vou ser gigantesco. E tem momentos que vai dar ruim, o negócio vai explodir. E tem momentos que não é necessariamente um ou outro, mas tá muito difícil lidar com tudo que está acontecendo aqui, tá muito pesado. Eu, né, aí pular do barco às vezes aparece na cabeça de um ou de outro como uma opção, né? Eu tenho a sensação que as pessoas de longe olham os empreendedores bem-sucedidos e falam: nossa, essa pessoa aqui não é humana, ela é fora da curva, ela não tem problema, ela nunca pensa em desistir, ela tem uma mentalidade completamente diferente e é por isso que ela chegou no sucesso. A minha sensação é um E, pouco diferente da tua, Bruno. A minha sensação é que as pessoas elas só não fazem ideia do quão difícil é tu ser um CEO, um sócio de uma startup. Elas não têm cara, isso eu não tenho dúvida, dimensão da não dificuldade. tem. Então, pelo menos eu nunca pensei alguém olhando para mim como um super-herói, mas talvez olhando para mim como assim, para de frescura, tá ligado? Tipo, não é tudo isso também de difícil. A pessoa não tem a dimensão do que realmente é. E a maioria dos meus amigos são empreendedores, a gente já teve esse tipo de conversa, que era, cara, eu não aguento mais, ou, cara, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, porque além de tudo isso, uma coisa que tu mencionou, a vida empreendedora, de maneira geral, ela é solitária, né? Por mais que tu tenha sócios, mas é diferente, quando tu é colaborador de uma empresa, tu tem uma equipe de 7, 8 pessoas, mas tem outras equipes, tu tem vários amigos ali no trabalho, tu sai com muita gente. Uhum. No empreendedorismo, quando tu é o fundador, o CEO, tu tem um ou dois sócios ali, às vezes nem pode contar tanto com sócios para algumas questões da posição do CEO, porque eles também não têm essa magnitude, que isso é um outro ponto interessante a gente debater em algum momento, que nem todos os cofundadores recebem, abraçam tanto o peso da jornada quanto Uhum. outros, Uhum. né? Sim. Mas de maneira geral, tentando debater sobre o nosso dilema aqui do desistir, eu queria começar puxando por isso. Acredito que todos os empreendedores, ou quase todos os empreendedores, já pensaram em algum momento em desistir, né? E aí tem uma frase do Harvey Specter no seriado Suits, que ele tá brigando com o Mike lá, e aí ele dá uma lição de moral, porque ele tava começando a carreira, e a galera tudo pegando no pé dele, aí tentando aparecer e crescer, e aí o Mike fala: já sei, você nunca desistiu e você foi lá e ganhou, alguma coisa assim, né? Ele fala: não, cara, ao contrário, eu desistia todos os dias, eu só não contava para ninguém, não deixava ninguém saber, sabe? Aham, aham. E eu lembro de alguns momentos na jornada meio que isso, cara, não aguento mais, e aí a gente pode entrar em alguns casos. Tu lembra de casos, momentos críticos, assim, na Total Voice, cara, esse momento aqui. Eu lembro, teve um muito emblemático. Eu acho que assim, desistir. Eu lembro de um. Teve outros momentos muito difíceis, mas desistir foi de um. E foi, eu acho que o momento mais emblemático foi um. Eu tenho bastante orgulho, assim, de tudo que aconteceu nesse momento. Assim, ó, pra quem não sabe, quando eu entrei na Total Voice, eu entrei como funcionário, né? Eu não era o CEO da empresa, não sou fundador. Então, basicamente, a gente tinha uma outra startup, a startup não foi para frente, os sócios dessa startup falaram: ok, a gente tem um projeto aqui chamado Total Voice aqui, quer vir aqui, precisamos de alguém pro comercial. Eu entrei, eu era a primeira pessoa full-time, eu tratei a empresa como se fosse minha. Cara, é minha, a galera só não sabe. Né? Os sócios não sabem ainda, mas isso aqui é meu. E eu lembro que logo no início que eu entrei, eu falava assim para mim mesmo: isso aqui vai dar certo. Eu não vou deixar, ninguém vai atrapalhar isso aqui dar certo. Nem os próprios sócios. Não que os próprios sócios quisessem atrapalhar, né? Mas, cara, nem os sócios vão atrapalhar. Cara, isso aqui vai dar certo e acabou.
E daí, beleza. Aí eu fui crescendo a empresa, é, ajudei a construir o conceito de API, né, eu que trouxe esse conceito para a empresa. Aí eu acabei virando CEO. E o Rafael, que foi meu CTO, ele era CEO da outra empresa, ele veio para ser CTO. E eu e o Rafael, a gente não se dava muito bem. A gente nunca tinha trabalhado junto, na outra startup ele era só investidor, ele não estava no dia a dia, né? É, então, a gente não se dava muito bem. E tinha um funcionário lá que ele tinha umas posturas que eu não concordava. Por um lado, ele fazia uma coisa que só ele sabia fazer na empresa, e o Rafael queria manter esse cara. Por outro, eu acabei me tornando CEO, né? Então ele ignorava completamente qualquer coisa que eu fazia. E toda vez que eu discuti sobre tirar esse cara com o Rafael, a gente quebrava o pau. Então, eu e o Rafael, a gente não gostava um do outro, não se dava bem, e eu era um CEO de fachada, que eu tinha um equity pequeno naquela época, eu não conseguia demitir o cara que não me respeita, não conseguia... E foi o momento que eu pensei em desistir. Chegou o final de 2016, assim, cara, eu não preciso disso, cara. Olha só, pra que eu tô aqui e tal. Eu lembro que eu cogitei desistir. Aí um dia eu tive a conversa que eu considero a conversa comigo mesmo mais importante da minha vida. Eu cheguei em casa um dia e conversando dentro da minha cabeça, não sou tão louco de ficar falando alto na frente do espelho, né? Mas tu não era o bonitão que ia fazer o negócio dar certo, não importa o que aconteça? Que nem o sócio atrapalhar, não era esse o teu negócio? E agora, primeiro perrengue, vai desistir? Não vai, não. Tu vai fazer sempre dar certo. Tu não consegue tirar o funcionário que tu não gosta, cara, tu vai contratar a pessoa tão boa a ponto desse cara ser excluído. E foi isso que aconteceu. A gente foi contratando um monte de pessoa boa, daí o cara se sentiu fora e pediu pra sair. Tu não se dá bem com o teu sócio, cara, tu vai ter que aprender a se dar bem com ele. Te força, tu tem que aprender. Tu precisa se dar bem com ele, não tem como. Então, te força. Então, desse dia em diante, quando eu tive essa conversa, no dia seguinte eu cheguei 6, 7 horas da manhã na empresa pra trabalhar assim. Acho que cheguei a 6, tá? Tava empolgado. Foi uma mudança assim que eu tava cogitando sair, de repente veio um ânimo, quer saber, cara? Fui com o pra empresa com empolgadaço. Eu vou fazer o que eu posso, tenho obstáculos, não posso lidar com eles, é isso, faz parte. Eu comecei a me empenhar bastante em aprender a trabalhar bem com o Rafael junto. Ele também fez o empenho do lado dele, né? E a gente saiu de pessoa que não gostava um do outro, não trabalhava bem junto, para pessoas que se toleram, pessoas que trabalham bem juntos, pessoas que trabalham muito bem juntos, até chegar em amigos, assim. Tipo, o Rafael é o padrinho de um dos meus filhos hoje, tipo, um dos meus melhores amigos, assim. Eu, tipo, foi um... Então, esse momento que eu cogitei desistir, que eu sinto muito orgulho de como eu conduzi esse processo, assim, mas foi bem tenebroso, que eu tô contando aqui rápido, mas obviamente foi muito mais complexo do que isso, né? E tu, Bruno? Que momentos que a FIDES fez tu pensar é hora de... Eu nunca cheguei perto de, cara, desligar. Tipo, se for, cara, vou sair da operação, vamos fechar a empresa. Mas tiveram muitos momentos críticos. De talvez chegar perto desse momento de pensar em realmente desligar. Talvez o primeiro deles tenha sido a pandemia. A pandemia ele foi sinistro. Eu lembro que assim, Para muita em 2 semanas a gente perdeu. Se eu não me engano, eu não lembro bem dos números, né? Já faz um tempo, mas sim, 50% dos clientes ligaram em 2 semanas pedindo para cancelar contrato, ou reajustar, ou não pagar. Ali eu achei que existia a possibilidade de a gente morrer na praia. Ao mesmo tempo que o plano que a gente montou na pandemia, para mim, foi um dos planos mais bem executados e que fez a FID sair na frente 6 meses depois. Então, meio que esse desafio meio que retroalimentou Uhum. e estudar a habilidade, olhar para o histórico que aconteceu no passado, ver o que os empreendedores dos Estados Unidos estavam fazendo e montar um plano para isso. E foi um plano, eu acho que o plano foi bom e foi bem executado. Esse foi um dos primeiros momentos. Tiveram mais alguns, né? Conflito com o sócio, com o Gabriel.
Sociedade é um negócio complicado. Acho que esse até, eu não lembro agora se foi antes da pandemia ou depois da pandemia. A gente foi, e eu lembro que a gente estava num retiro, a gente foi num retiro. É um retiro de empreendedores, era um encontro de empreendedores em São Paulo, num lugar distante, que a gente passou uma noite lá. E que foi muito legal, o evento foi muito bacana. E eu tive que ter uma conversa muito séria, uma conversa muito dura com ele, assim. E aí eu achei que talvez ele pudesse, cara, não gostar daquele tipo de conversa, porque era uma conversa realmente meio dura, do tipo, ele vai lembrar quando ele ouvir isso, que eu falei, cara, ou tu aprende a resolver esse tipo de problema, ou eu vou dar um jeito de tirar da sociedade, esse nível de conversa, assim. Nossa. Uhum. E ali, putz, cara, acho que um dos dois, se ele tivesse abraçado o que eu falei, talvez ele teria saído e talvez a gente tivesse parado ali a empresa. Cara, o M&A foi muito difícil. Aí, claro, no M&A a gente não tá mais pensando em desistir, mas o M&A Não foi dá. muito difícil, cara. M&A é muito desgastante. Bastante. Para mim foi onde eu perdi meu cabelo, né? Nível de estresse muito alto e não é pico de estresse, é um nível de estresse muito alto por um período prolongado, né? Então foi muito, muito duro. Daí depois do M&A, a fusão ali com a TOTS foi muito puxada, também precisava de ter dado tudo certo. Então, estando empreendendo, eu vou conectar com uma coisa que tu falou, quando eu estava no meio da jornada do empreender, eu comecei a entender, o pessoal falava do tipo, algumas frases meio de coach, assim, que é, cara, pensar grande, pensar pequeno, dá o mesmo trabalho. É porque, assim, se for fazer um negócio pequeno, dá tanto trabalho, cara. Tipo, dá tanto trabalho faturar 100 mil por mês. Uhum. E, tipo assim, faz um negócio para faturar 10 milhões por mês, entendeu? Pelo menos. E aí, claro, tem um nível de grandeza, mas o que eu quero dizer aqui é que é tanto perrengue para faturar 100 mil que às vezes vale mais ou nem ir atrás disso ou tentar já mirar num negócio que é grande o suficiente. E, cara, essa jornada realmente faz a gente repensar muitas coisas. Cara, assim, ó, quem não participou disso, quem não fez, não tem dimensão. Não é para todo mundo, tá? Não é para todo mundo. E não é questão de mérito ou demérito. Não é que quem fez e quem conseguiu é mais especial, mais bonito ou qualquer coisa do gênero. É perfil, né? Eu fiz, é, gostei. As partes legais superam as partes desafiadoras. O saldo ele é positivo não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de realização, assim. Mas é isso. Tem semana que aí de desistir foi esse que eu tive. Agora não de desistir, mas de se jogar de cara no sofá, pensar, meu Deus do céu, o que isso aí teve alguns, sabe? Tipo, é, algumas semanas assim que, cara, que eu não sei como que eu ainda tô de pé. Era isso, assim, sabe? E daí nessa linha, Bruno, eu acho que é o, sabe, engenheiro de obra pronta, né? É fácil tu olhar pro passado e dizer, aqui é óbvio que eu não deveria ter desistido da Feeds, da Total Voice, né? Olha o que aconteceu. Mas a gente só não tinha essa informação na época e só simplesmente continuou. É, mas tem um conceito que ele diferencia persistência ou insistência. Então, é, dito isso, eu queria um pouco de ti assim. A gente não desistiu. Mas quando deveria desistir? Quem deveria desistir? Desistir é uma opção ou realmente a postura certa para o empreendedor é não desistir nunca? Como é que tu vê isso daí, Bruno? Excelente ponto. Porque tu falou de olhar para o passado, né? Se tu olha para o primeiro ano da Feeds, a Feeds é uma startup fracassada no primeiro ano. Ela sai né, abriu a empresa em maio e leva, sei lá, um ano para chegar em 15 mil reais de MRR, alguma coisa assim. Imagina tu passar um ano trabalhando, duas pessoas sênior, trabalhando 10, 12 horas por dia para faturar 15 mil reais por mês. Né? Para mim, o ponto da persistência é entender os nãos que você está levando e saber identificar quais são os marcadores de saúde daquele negócio, se eles estão melhorando ou estão piorando. Então, por exemplo, quando eu olho para o histórico da Feeds, falo que no primeiro ano a gente faturou 15 mil reais,
Todos os nãos que a gente recebia dos clientes, a gente foi ajustando. E a gente foi melhorando. A gente foi entendendo quem era a nossa persona. Então, mês a mês, a gente foi experimentando coisas diferentes, medindo e vendo onde é que dava mais resultado. A gente foi aprendendo. Um dos nossos primeiros episódios a gente falou sobre isso. Acho que uma frase que tu falou assim, que não importa quanto é que leva para chegar no primeiro milhão, né? Porque depende de tudo que tu vai fazer, né, até chegar nesse primeiro milhão. No nosso caso, a gente estava olhando para esses marcadores ou para essas métricas de saúde do negócio para ver para qual direção elas estavam levando. Elas estão levando os nãos que a gente está tomando porque o mercado não é grande, que seria uma coisa ruim. Não, não era isso. O mercado parecia. Quanto mais a gente entrava, parecia que o mercado era maior do que a gente tinha imaginado. Opa, beleza. O problema é que eu não estou conseguindo alcançar esse mercado. Então, uma outra métrica que eu preciso ajustar. Então, eu acho que a persistência ela está relacionado a, assim, na minha cabeça, eu acho que o empreendedor ele tem que ser rigoroso em tentar resolver os problemas, ele tem que ser persistente. Acho que tem que ser uma premissa, porque se cada pedrinho o cara vai encontrando, o cara não ajusta a empresa para melhorar e Não é evoluir, pra então ti. Né? Vai fazer outra coisa que tem, não é pra ti o jogo. Né? agora, eu não lembro se eu comentei isso em um dos nossos episódios, tem os insistentes. Então, um dia, ano passado, um cara mandou uma mensagem, Bruno, cara, agora a gente falou 1 ano e meio atrás, eu conversei, não sei se tu lembra de mim, eu tô com uma ferramenta que faz isso, isso e isso, agora eu tô começando a tracionar, já tô com 400 de MRR, eu falei, pô, cara, deu um salto bom, né? Não, beleza, vamos conversar. Eu achei que o cara tava com 400 mil reais de MRR. Não, ele tava com 400 reais de MRR, a empresa há uns 3 anos. Nossa, E exato. aí tu fala assim, tá, mas ele não melhorou o produto, ele não tava atacando uma persona diferente, ele não ajustou o canal, ele não mudou nada. Ele só ficou insistindo no mesmo produto, com a mesma persona. Então, aí, e aí eu vou deixar tu dar outros exemplos assim, mas para mim esse é o caminho do persistente para o insistente. O persistente, ele continua com a ideia, a dor tá clara, mas ele tá arranjando formas diferentes de resolver o mesmo problema e validando, e aí talvez o João vai saber de cabeça aí, que aquelas principais métricas de negócio, elas precisam ser verdadeiras. O tamanho do mercado não pode ser pior ou menor, tu precisa encontrar um canal minimamente viável para chegar nesse cliente. Acho que tem que ter umas premissas que às vezes pode ser um alinhamento tênue entre o persistente e o insistente. Uhum. Eu acho que se todo mundo conhece alguns empreendedores, que é o caso assim, e aí, como é que estão as coisas? Puta, esse último ano foi difícil, mas agora a gente tá fazendo os ajustes que agora vai. Aí tu encontra esse cara 1 ano depois. E aí, cara, como é que estão as coisas? É a mesma coisa. Puta, cara, esse ano foi difícil, mas agora. E todo ano é isso. Todo mundo conhece empreendedores nessa situação. Eu acho que, linkando com a tua fala, o que tu trouxe aqui, quando tu tinha esses problemas e situações que te colocavam em xeque o que tu estava fazendo, o teu caminho era, cara, deixa eu olhar, meu tamanho de mercado realmente ele faz sentido, e tô percebendo que cada vez mais parecia maior. E tô percebendo algumas coisas ali que te motivavam a continuar. O grande. Não sei a melhor palavra para usar isso, mas acho que a coisa que não é tão bacana, que não ajuda no processo, é que, em linhas gerais, vários empreendedores eles não têm uma experiência absurda. É muito fácil a gente olhar hoje de onde a gente chegou e olhar para negócios e poder dizer o negócio vai dar certo ou não vai, né? Mas quando a gente começou lá, a gente também não tinha essa noção. Então, o empreendedor que está começando, ele não tem essa clareza do que o meu mercado é realmente grande. O meu. é, eu já atingi o Product Market Fit, ele está o tempo inteiro tentando ver isso. Porque se ele tivesse essa clareza total no dia 1, que não tem, era mais fácil desistir. O que acontece é que ele vai indo, às vezes ele chegou no 15 mil mais rápido que tu. Aí ele compara assim, opa, mas se o Bruno deu certo e levou 1 ano para chegar em 15 mil, eu já estou em 15 mil em 4 meses. Ele começa a pegar algumas coisas que não faz sentido para usar como combustível. E ele não tem clareza que, na verdade, o mercado que ele está até é grande, mas é super, super, super competitivo e ele é o, sei lá, o 30º cara que faz a mesma coisa e não tem diferencial nenhum, sabe? Ou o mercado dele é minúsculo. Então, e tem toda a questão
de que a empresa vira quase que a tua identidade. Tá lá os papagaios ali atrás na tua imagem aí pra mostrar isso, né? Tipo, tu vira a empresa. É, exato. A empresa vira parte de ti, então é, tu assumir que aquilo não deu certo e jogar a toalha é quase que eu sou um fracasso, tem um peso. Então, é, eu entendo por que existem empreendedores que ficam insistindo numa coisa. Sabe, ô João, tu falou de um negócio agora, que chegou, olhou pro que eu falei dos 15 mil reais e falou que chegou mais rápido. Tem um paradoxo em cima disso. Eu não lembro o nome do paradoxo, tá? Mas é que. Eu vou dar um exemplo. Imagina que tu combina contigo mesmo que qualquer coisa que tu for fazer a menos de 1 quilômetro da tua casa, tu vá caminhando. Tá? Então, putz, tu quer ir comprar pão para tomar café da manhã, cara, tá a 800 metros de distância ali a padaria, tu fala, pô, não vou tirar o carro da garagem para ir lá comprar. Uhum. Só que se a padaria tivesse a 1,5 km, ou sei lá, 5 quilômetros de distância, tu iria de carro e tu faria muito mais rápido do que caminhando 1,6 km. Uhum. Então, tem coisas na vida que é melhor que as coisas deem bem errado do que dar mais ou menos errado, saca? Tipo, Uhum. às vezes Uhum. porque tem uma pessoa que tá nos ouvindo aqui, que tá num relacionamento amoroso, tipo, ah, não, até que gosto dela, ou se for uma mulher que tá nos ouvindo, até que gosto dele, né, do meu parceiro aqui e tal. A gente se gosta. Tá, mas cara, vocês se amam, vocês estão a fim de fazer a vida toda junto? Ah, cara, não sei. E aí tu vai levando A aquilo. resposta é difícil, né? Não, É, relacionamento é isso aí, tem altos e baixos. Não. Agora, se tu entra num relacionamento e fala, porra, não tá uma merda, é muito mais fácil terminar, né? E Aham. aí vem esse exemplo que tu deu do empreendedor, que assim, cara, o cara faturou, sei lá, 2 milhões ano passado, ele fala, não, cara, esse ano a gente vai vingar, daí esse ano ele fatura 2.300, 2.400. Então, ó, Cresceu. cara, tô andando pra frente, né? Então, não vem aquele negócio abrupto que joga na cara dele e fala, cara, não, velho, esse teu negócio aí, ou pelo menos a forma que tu tá tocando esse negócio aí, não tá certa. Tem problema. É que não tá tão estourado na tua cara. Né? Então tem um paradoxo, eu não lembro o nome, que fala sobre isso. Assim, às vezes era melhor, cara, ver um problema muito explícito. Uhum. E o Uhum. que tu acha, cara? Tu acha que dá para definir métricas de falar, cara, se eu não crescer 50% esse ano, é melhor parar o negócio? Já viu alguma coisa assim? Cara, boa, legal essa tua pergunta. Eu nunca pensei na a métrica da desistência, né? Qual que é a métrica da desistência? Não é uma coisa isolada, né? Mas eu acho que tem. A gente falou disso em episódios passados, que a primeira coisa sempre é o sonho, né? Então vamos considerar aqui para efeitos práticos que o sonho de todo mundo é ser gigantesco, crescer a empresa pra caralho e dar muito certo, né? É, eu acho que poucos são os casos de uma empresa que andou de lado, andou de lado, andou de lado, andou de lado, de repente, bum, achou uma frente. São poucos. Tá? Tu consegue listar nos dedos, assim. No geral, ou tu acerta a mão e vai corrigindo no meio do caminho, mas vai funcionando e vai crescendo, ou tu não acerta e o negócio vai andando meio torto. Então, é, eu não sei uma métrica específica, eu acho que tudo aquilo que tu mencionou vale estar sempre olhando e faz parte do jogo. Então, cara, tamanho de mercado, como que eu consigo capturar esse mercado. Eu já mencionei anteriormente, né, que eu gosto de olhar para crescimento sobre é, é, capacidade de atrair potencial clientes, a capacidade de converter esses potencial clientes em clientes, retenção desses clientes e ticket médio, né? Então, essas quatro coisas. Como é que eu estou performando nessas quatro coisas e o quão difícil ou fácil é melhorar isso? E daí, linkando também com o episódio anterior nosso, cara, ter mentor é a melhor coisa para fazer para ajudar a ver isso. Porque tu tá lá no dia a dia e tal, cara, tem um monte de gente de fora dizendo, monta o teu board ali, vai te ajudar a ver esse tipo de coisa. Então, tudo isso faz todo sentido. Agora, se eu fosse olhar de uma coisa macro, tem indícios muito mais fortes, que é do tipo assim, ó, cara, a tua empresa tem 9 anos e tá faturando 2 milhões, irmão. Não vai. Tá, Uhum. não vai. Ah, porque agora eu tô testando um novo canal. Não.
sabe? A menos que eu tivesse fazendo uma coisa muito, 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 muito torta, mas tu fez coisa muito torta por 9 anos, por que eu vou acreditar que agora tu vai, sabe? Então, eu acho que é o... E sabe o que eu encontro como padrão nesse tipo de empreendedor? São os empreendedores otimistas. Uhum. Aquele exemplo, eles se contam uma história do agora vai repetidamente e eles não percebem que eles caem nas palavras. Eu não sei se foi o Feynman que fala que a pessoa mais fácil de se enganar é você mesmo e é a pessoa que você menos deveria tentar enganar, né? Uhum. Acho que foi o Richard Feynman que falou isso. Depois eu vou pesquisar aqui, mas, cara, é isso. Cara, está há 9 anos crescendo 5%, 0%, menos 10%. E, cara, olha para as possíveis variáveis, porque se pode ser o mercado, pode ser o produto, pode ser tu como empreendedor, chegou no teu limite. Talvez seja isso também. A gente tem que falar. Exatamente, às vezes não é pra ti. Às vezes tu é o problema. Isso. Isso e esse é o problema mais difícil de todos, né? Que se o problema é o mercado e tal, eu fecho e abro outra coisa, beleza. Agora, se o problema é tu tem que querer muito, 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 muito mudar, e ainda assim é muito difícil mudar quem tu é, Uhum. mas às vezes cara, não é pra mim, eu não consigo, não dá, eu não faço o que precisa ser feito, não. E tem isso também, né? Então, é um, é uma coisa perversa, mas eu acho que é, essa questão da mentoria, de tu ter um conselho e tal, por isso que é tão importante, assim, cara, porque é, eu, na época que eu estava empreendendo, tem de tudo, né? Eu te falei que o Rafael Assunção, ele foi o conselheiro lá da Total Voice. E o bom de tu pegar uma pessoa com experiência é que a pessoa vai ser super direta contigo e zero vai... Às vezes tu vai fazer mentoria com alguém que não quer te magoar. Cara, pra ganhar carinho eu tenho minha esposa, irmão. Sabe? É que eu quero verdade. Então eu vou dar mentoria hoje também, é isso, cara. É, eu lembro de uma que eu tava dando uma vez que foi com matemática, assim. Comecei a fazer cálculo era dois gurizão, assim, que estavam num mercado lá que. Eu comecei a fazer cálculo com eles. Tá, então, pegando todos esses números aqui, se vocês conquistarem 100% do mercado, é 10 milhões de faturamento. É isso? É isso que vocês querem? Aí, tipo, eles se olharam assim, tipo, foi um. Matei o negócio, sabe? Terminar o show. E eu tento ser o mais honesto possível, que é isso. Que várias vezes meu conselho assim, cara, fecha isso, cara. Fecha, não foi. Não tá dando. Não... Ou tu vai me falar agora que o que tu quer mesmo é ganhar um salário de 4 mil e ter um lifestyle business, daí tu falar, beleza, acabou a discussão, ou fecha, cara. Então, eu acho que esse tipo de gente do teu lado é o que a gente precisa, né? Excelente. Eu fui pesquisar a frase aqui, é do Richard Feynman mesmo, mas a frase é a seguinte: o primeiro princípio é que você não deve enganar a si mesmo, mas você é a pessoa mais fácil de se enganar, né? Exato. E aí eu acho que os bons empreendedores que eu conheço são as pessoas que não se enganam. Elas têm um quê de visão de médio e longo prazo, de sonho, do que elas gostariam de fazer, do que elas querem fazer, do que elas ambicionam fazer num futuro. Elas montam planos para isso, então elas enxergam mais ou menos um caminho, elas não sabem o caminho todo, mas elas não se enganam em relação aos resultados que elas estão tendo. Elas não Uhum. são otimistas em relação não, então, uma coisa que a gente falou também nos episódios, que é, não, meu churn ano que vem, meu churn tá em 1%, ano que vem vai para 0,8%. Tá, mas por que não? Porque, cara, a gente tá melhorando um monte de coisa e vai reduzir o churn. Cara, não, vai. Ao menos tem um plano muito explícito e uma execução muito boa para reduzir o churn. Pode ser qualquer indicador aqui, não vai vingar, né, cara? Tu falou desse negócio de se enganar aí, tu me fez pensar em pitch deck, slide pitch deck. Tem dois slides que para mim são clássicos, clássicos, clássicos. Um não necessariamente no pitch deck, tá? Porque também o pitch deck tem o viés do eu preciso fazer o investidor gostar do negócio, né, mano? Tem um Um é clássico. encantamento, tem um negócio de charme ali, Beleza. né? Um é de pitch deck, o outro não necessariamente. Mas que para mim tem muito a ver com se enganar. O primeiro que tá em todo o pitch deck é o do Tan Sanson. Que o TAM é sempre um número com uma bolota gigantesca na casa do bilhão. O meu mercado automotivo. O TAM desse mercado é, sei lá, 40 bilhões de dólares
cara, isso é todo dinheiro que movimenta no teu mercado. Não faz nem sentido tu tá olhando pra todo dinheiro movimentado, sabe? Aí se eu pego 1% de. Como falou isso, me dá até nojo. E tem uma outra coisa que está também em arquivos assim de pitch deck, mas que por vezes em materiais internos da empresa, e que para mim isso é muito de se enganar, que é aquele comparativo com os concorrentes, onde os concorrentes são todos uns lixo e eu sou bonzão. Todo mundo é horrível. Aí o O slide concorrente que tá faturando, tipo, 3 vezes mais, 5 vezes mais que ele é o pior de todos. esse cara é um lixo, cara. Esses caras não sabem o que estão fazendo. O cara fatura 50 milhões, tu fatura 50 mil. Esses caras não sabem o que estão fazendo, são uns lixos. Aí tu pega o slide assim, tem uma lista de coisas assim, todas no dele, um checkzinho assim. Do concorrente um monte de X, assim. Aí você bota 4 concorrentes, todos cheios de X. O teu é o. Então, esse é o indício de que você se engana, né? O cara que não se engana, ele sabe, não, cara, meu concorrente é muito melhor que eu nisso aqui, isso aqui ele é muito melhor, isso aqui eu preciso ser melhor que ele, então eu vou trabalhar, isso aqui eu, cara, realmente ele é melhor que eu e eu não tenho nada pra fazer agora, tipo, é isso, é ser honesto, e quando você não conseguir ser honesto o suficiente com você mesmo, até por falta de conhecimento, eu tenho gente pra bater na minha cara e me mostrar onde eu tô errando, né? E tu falou uma coisa, e eu tava procurando as palavras para resumir, que talvez seja o tema de desistir é diferente de parar. Uhum. E a gente pode explorar um pouquinho disso, até porque eu acho que tu teve uma experiência recente de começar um outro negócio, falou, cara, não vai andar, acho que entrou uma lei que mudou alguma coisa, né, no negócio da... Falou, cara, beleza, não faz mais sentido, eu vou parar. Não é desistir, o negócio deixou de fazer sentido por qualquer um dos motivos, e eu preciso parar o negócio. Isso, eu acho que é uma maturidade do empreendedor, cara, muito grande, muito grande. É, E eu acho que as pessoas confundem isso, desistir, porque tá cansado, porque não aguenta mais, porque teve conflito, não sei o quê, ou que tá muito difícil. E a outra é olhar por um outro ângulo e falar, não, cara, o negócio não está isso parando aqui de não vai pé, parar. ou não vai parar de pé, e eu preciso parar e fechar o negócio. Né? Exato. Tu falou em cansar, né? Eu vi uma frase uma vez que você tá cansado, aprenda a descansar. Não pense em desistir, tipo, aprenda a descansar. Beleza. O que te recarrega as energias? E sim, eu tentei, a gente tentou montar um negócio antes de eu ir pra Queston, e era uma fintech, saiu uma regulamentação do Banco Central que matava o negócio. Assim, não foi a gente que decidiu, foi puramente a planilha dizendo, sabe, tipo, com essa nova circunstância, vamos projetar aqui. Não dá. Aí, o negócio ele passou. Antes ele era um negócio viável financeiramente, com desafios e coisas no futuro que poderiam trazer novas receitas. Com essa nova regulação que aconteceu, esse negócio ele não parava de pé e basicamente, a gente poderia captar dinheiro de investidor para tentar achar algo. Não faz o menor sentido, né? Tipo assim, ó, investidor, ó, esse negócio aqui não para de pé, ele é horrível, mas me dá dinheiro que eu vou tentar. Que, se eu tiver o runway suficiente aqui, eu tiver dinheiro suficiente, eu vou gastando enquanto eu vou traindo gente queimando dinheiro para um dia achar. Cara, para todas essas hipóteses que a gente tem aqui, talvez. Não faz o menor sentido, né? Então, não. Foi um negócio bem racional, assim, tipo, galera, a planilha tá nos mandando parar, que não tem o que. Então, é legal essa tua diferença de conceito, né? Nossa voz já teve momentos que tava muito difícil e tal. Cara, a gente se abraçava, chorava e tava lá de novo semana que vem. Nada de desistir, né? Se saísse uma regulamentação da Anatel dizendo que o que a TotalVoz fazia era ilegal e não podia mais e coisas do gênero, cara, não tem o que fazer, né? Aliás, a gente ia tentar achar alternativas, mas se não tem o que fazer, não tem o que fazer, né? Deixa eu explorar um ponto aqui que tu trouxe, que eu acho que não estava no nosso radar, e de repente a gente pode ir pro final, que eu sei que a gente está ficando apertado com o tempo aqui hoje, que é aprenda a descansar. Eu acho que tu tocou numa frase muito importante. Eu fui aprender a descansar depois que eu estava morto, de cansado. Tipo assim, e aí eu me forcei a descansar
com medo de que as pessoas iam ficar sabendo que eu estava descansando. Então, por exemplo, Aham. na época eu adorava jogar beach tênis, e aí eu comecei a meio que sair escondido, eu só avisava o Gabriel, assim, eu saía escondido, era todo mundo em casa, né? Ninguém sabia onde é que eu tava, na verdade. Mas sim, eu mandava mensagem pro Gabriel e falava, ó, cara, sei lá, das 2 às 4 eu tô fora porque eu vou jogar beach tênis com... E quando eu comecei a fazer isso, e eu vi que a empresa, que tipo assim, não atrapalhava nada na operação, a empresa era grande, ela tinha 150 funcionários, só que eu tava muito esgotado, que ela tinha Uhum. sido a minha última... Eu falei, cara, quando eu comecei a aprender a descansar, a emendar os feriados, porque assim, não é só emendar o feriado, é emendar o feriado sem trabalhar, é emendar o feriado sem se preocupar com a empresa. Porque só emendar feriado, eu acho que primeiro já é uma dica boa, mas sim, é tu aprender a emendar um feriado de quinta, sexta, sábado, domingo, ou sexta, sábado, domingo, sem pensar no trabalho. Ter um tempo de qualidade com a família, ter um tempo de qualidade com os amigos, e praticar um esporte, fazer qualquer coisa que você gosta. Eu demorei muito tempo para aprender a fazer isso. Tanto que eu falo hoje que se eu tivesse aprendido um pouco antes, assim, no meu caso deu tudo certo, a gente fez uma super venda e foi legal, mas talvez se eu tivesse aprendido antes, eu teria me preparado para tocar um negócio um pouco mais longo. Uhum. Uhum. Eu meio que foi eu fiz uma sprint porque eu não parei para tomar água, não parei para me Aham. hidratar, saca? Não sabia que dava para fazer isso. Só um spoiler pra quem tá nos assistindo, galera. O Bruno não tá falando pra você, que é só você e seu sócio, e não tem receita ainda, parar e emendar o feriado. Não é isso que o Bruno tá falando, galera. Aí Obrigado, valeu pelo asterisco. o contexto que o Bruno tá dando já tem empresa funcionando, já ele tá esgotado de estar anos lá sem descansar, agora tá Sim, fazendo isso. 10 milhões de faturamento, 15 milhões de É faturamento. isso, com um monte de gente na empresa, então. Mas é bem normal esse. Tu se sente muito, muito, muito culpado de, meu Deus, eu não estou produzindo agora. Oh, meu Deus, eu tô errado. Eu várias vezes na Total Voice, eu tava com. Tinha semanas, né? Tinha semana que tava o caos, 1 milhão de coisa. Eu chegava às 5 horas da manhã na empresa. Eu acordava às 4. Ah, tu é uma pessoa matutina? Nem um pouco. Eu odeio acordar de manhã. Cedo, assim. Eu não sou nem um pouco uma pessoa matutina. Ah, acostuma, não acostuma. É sempre horrível, tá? Aí eu acordava às 4, tomava um banho pra acordar. Eu chegava às 5 horas da manhã na empresa. E produzia. Porque até chegar a primeira pessoa eu já tinha feito 1 milhão de coisas. Não tocava telefone, ninguém mandava WhatsApp, não acontecia nada. Pra fazer isso eu conseguia. Agora, pra parar, deixa eu tirar. Eu não fazia hipótese alguma. Eu me sentia muito culpado se eu estivesse fazendo. Quase. Existe um. A gente tá entrando em psicologia aqui, tá? Né, muita terapia no corpo para falar dessas coisas. Existe um negócio assim, quase como se tu não tá produzindo, tu não tem valor. Se tu não tá lá se matando e dando o gás, assim, se matando a trabalhar, tu não é digno de, né? Quase como, cara, o que eu tenho para entregar é eu me matar aqui. E eu acho que empreender invariavelmente tem que trabalhar bastante. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Se eu não gosto de trabalhar muito, então não é para você. Vai ter que trabalhar bastante. Mas descansar é tão importante quanto, né? Tu falou que tu correu uma sprint, né? Eu vi uma frasezinha uma vez que é, cara, isso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Não é pra tu. E às vezes a gente tá lá na corrida de 100 metros, vai Uhum. dando gás, aí você vai parar no hospital, às vezes a cabeça tá. é, tem um problema, né? A cabeça explode, tudo, enfim, acontece um monte de problema para daí tu. Então, eu acho que é super, super, super relevante esse tema. Terapia eu recomendo de olhos fechados, eu faço. Eu comecei a fazer no ano que eu vendi a empresa. No ano que eu vendi a empresa, eu comecei a fazer terapia, 2019. Tô até hoje fazendo. E cada um vai ter suas coisas para descansar, né, mano? Eu acho que isso é. Eu comecei a fazer terapia depois da venda da empresa também. Só para vocês verem, pessoal, como vender empresa não é algo trivial para a Nossa, cabeça. dá um episódio à parte, fala dos desafios de viver um processo de vender empresa. Que, vendeu empresa, botou dinheiro no bolso. Beleza, né? Mas tem um preço. Né? Tem um. Essa é só a parte boa, né? E
Ô, João, indo para a reta final aqui, eu vim na cabeça aqui uma ou duas dicas para a gente dar para as pessoas que estão nesse momento de, cara, tá muito difícil, eu tô esgotado, ou eu tô pensando em desistir. Eu vou falar duas coisas que eram na minha cabeça, enquanto tu pensa em uma ou duas ideias que tu pode dar para as pessoas. E a primeira delas é separa a dor. Às vezes a dor é só temporária, cara. Então, assim, separa a dor da decisão. Entende o que é a dor, o que está te machucando, o que está te incomodando, o que está doendo. E desconecta da decisão de desistência. Né? E aí depois tenta achar, assim como todos os outros 300 problemas que a empresa tem, isola esse problema e trabalha para resolver esse problema também. Né? E uma outra coisa que vem na minha cabeça é uma frase, acho que é do Jason Lankin, que eu gosto, que ele fala o seguinte: a questão não é se você vai aguentar ficar 5, 8, 10 ou 20 anos na empresa. A questão é se você vai ter coragem de contratar as pessoas que vão te ajudar a chegar nesses momentos. O que eu quero dizer não é só contratar, é ter a habilidade de encontrar, ter a habilidade de contratar, ter a habilidade e a coragem de demitir as pessoas que não estão desempenhando, que estão gerando um estresse ferrado na tua empresa. Cara, demite aquela pessoa, só o fato de ela não estar mais na empresa já te alivia cabeça, já te alivia a alma, já te alivia, enfim, outros fatores. E quando tu traz uma pessoa melhor que ela, cara, às vezes é esse problema que tu estava te incomodando, 80, 90% resolvido, às vezes, porque tu traz uma pessoa muito boa para estar junto contigo ali. Não digo como cofundador, como sócio, mas, cara, um profissional, realmente profissional, uma pessoa que sabe aquilo que está fazendo. Pode ser um colaborador individual muito bom, pode ser um gerente muito bom, que fala, não, cara, pode deixar isso que mata, né? Eu já contei isso, teve um momento que eu trouxe uma pessoa de fora que as coisas estavam explodindo direto em mim, eu trouxe uma pessoa e falou, não, cara, só vai passar por mim se realmente o mundo estiver acabando. Aí, cara, mudou completamente a minha... Sim, legal. Deu mais fôlego para tocar outra jornada. Né? Tem um cara que é meio controverso, que é o Robert Kiyosaki, mas ele tem uma fala que eu gosto muito, que é: pessoas B contratam pessoas C, pessoas A contratam pessoas A mais. Então é isso, cara, eu tenho que trazer pessoas melhores que eu para resolver isso aqui, vão me... Eu acho que um ponto que pensando em dicas aqui, eu quero, vamos separar uma coisa: sua empresa é boa ou sua empresa não é boa. Sua empresa é mais... E outra coisa, eu estou esgotado ou não estou, tá? Então, estou esgotado. Devo desistir? Eu acho que você deve desistir não por estar esgotado, você deve desistir se sua empresa é um lixo. Então, desistir não tem relação com você estar esgotado ou não. Tá esgotado é como eu descanso. Essa deveria ser a pergunta. Então, eu lembro que na Total Voice, depois desse episódio aí, que eu cogitei desistir e tal, eu lembro que eu falava assim, cara, eu não vou sair daqui e tal, e eu lembro que eu falava assim, cara, não importa o que aconteça, se essa empresa continuar crescendo, o ritmo que tá, continuar indo bem, daqui a 4 anos vai ter valido muito a pena. Eu falava literalmente isso, tá? Não importa o que aconteça, daqui a 4 anos, chegou lá, não ganhamos dinheiro nenhum e tal, mas eu consegui fazer a empresa crescer bastante, beleza, cara, valeu a pena. Então, eu acho que o empreendedor deveria separar essas coisas. Então, cara, tu esgotar não dá mais, tal. Então, vamos refletir. O seu negócio é um negócio bom, que vale a pena, que faz sentido? Não, meu negócio não é. Então, cara, tu não deveria ter esperado ter ficado esgotado. Fecha essa porcaria. Agora, meu negócio é muito bom, tá gerando muito valor, tá tendo bastante cliente crescendo bom, crescendo bem e tal. Então, não é uma opção fechar o negócio. Agora, como que eu torno mais leve para mim a jornada, né? Vou aprender a descansar eventualmente, vou trazer pessoas. Hoje, eu vou avaliar se eu não sou muito centralizador e começar a tirar coisas de mim. O spoiler é: a empresa performa muito melhor, né? A gente acha que não, se eu fizer tudo, vai... Não, a empresa performa muito melhor. Trago pessoas, distribuo e vou indo mais para o estratégico. Então, eu acho que são coisas, por vezes na cabeça do empreendedor é uma coisa só, né? Mas para mim são coisas distintas, né? Qualidade da empresa com cansaço. Faz sentido? E tu falou, faz muito sentido. E tu lembrou de uma outra coisa. Aí uma coisa vai puxando a outra, né? A gente tá tentando terminar o episódio aqui, mas a gente falou de pressão, né? Esses dias eu vi um cara explicando uma coisa que todo mundo aqui já estudou, que é pressão tem a ver com a força aplicada numa determinada área, né?
Então, se tu expande a área, se tu expande a superfície, tu diminui a pressão. Então, às vezes, tu contratar uma, duas pessoas boas, cara, vai te aliviar muito essa pressão, porque tu tem com quem distribuir. Às vezes, tu encontrar um grupo de empreendedores para trocar ideia, te alivia a pressão também, porque tu tem com quem distribuir, né? Uhum. Então, indo para essa fala do João, distingue se teu negócio é bom ou não. Talvez esse seja o primeiro ponto da conversa. Primeiro, aprende a distinguir se teu negócio é bom ou não. E depois vai para as outras diretrizes. Boa. Coisa linda, meu amigo. Episódio Beleza. entregue. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio do Startups Dilema. Valeu, obrigado. Valeu, João. E se tiverem dúvidas, estamos à disposição. Pode comentar aqui no YouTube, pode acionar a gente no LinkedIn, vai ser um prazer trocar. E Bruno, prazer imenso. Diferente de jogar tênis contigo, que não me dá prazer nenhum, aqui eu tenho um prazer imenso. Valeu. Valeu.